Olá, irmãos, e a paz do Senhor. Meus irmãos, qualquer pessoa que tem pelo menos conhecimento da Bíblia, certamente ficou sabendo que Moisés abriu o Mar Vermelho, o que está em Êxodo capítulo 14, versículo 12, para que a nação de Israel, com pelo menos 5 milhões de pessoas, passassem por ali sem sequer molhar os pés, com apenas o gesto de levantar o seu cajado e ordenando que o mar recuasse e formasse uma trilha seca e formando paredões de água dos dois lados. O que teria acontecido? Por que o mar obedeceu à ordem de Moisés? Quem tem poder, Moisés ou o seu cajado? Sabemos que Moisés foi um dos maiores profetas que viveram entre nós. Somente isto já seria um agente muito poderoso para que aquele milagre acontecesse. Bem, já falamos sobre as virtudes de Moisés, mas e o cajado de Moisés? O cajado de Moisés, também chamado de cajado de Deus, é um objeto bíblico que desempenha um papel central na história do povo hebreu escravizado no Egito e foi muito utilizado para realizar milagres e liderar o povo de Deus enquanto estavam no deserto. Entre esses milagres, esse cajado foi usado também para transformar água em sangue, produzir pragas no Egito, fazer brotar água de uma rocha. E aconteceu algo que, se fosse hoje, ninguém acreditaria. Esse cajado nas mãos de Arão floresceu sem ser plantado na terra. No livro de Êxodo, esse cajado é mencionado pela primeira vez quando Deus aparece a Moisés na sarça ardente. Porém, quando o povo hebreu veio para o Egito, 540 antes da saída do Egito, Jacó trouxe com ele 70 pessoas e nas suas mãos o cajado com o qual foram operados muitos milagres entre o povo de Deus. Esse cajado, por herança, ficou em poder de José, filho de Jacó e governador do Egito. Com a morte de José, esse cajado passou às mãos do faraó, rei do Egito, e ficou no palácio egípcio durante 400 anos. No final desse tempo, o faraó tinha como servo fiel um sacerdote midianita chamado Jetro ou Reuel, que depois seria sogro de Moisés. Ao sair do palácio do Egito, Jetro pediu para o faraó o maior objeto de seu desejo, que seria o cajado, que era herança de José. Ao chegar em Midian, na sua terra natal, Jetro construiu uma cabana e plantou esse cajado bem em frente ao portão principal de sua cabana e fez uma oração e pediu a Deus que esse cajado só poderia ser movido daquele lugar por aquele que tirasse o seu povo da escravidão imposta pelos egípcios. Quando Moisés fugiu do Egito por ter matado um egípcio, se encontrou em Midian e na casa de Jetro. Ao defender as filhas de Jetro de outros pastores que as impediam de tirar a água do poço para as ovelhas delas, elas foram contar ao seu pai Jetro e ele ordenou que chamasse Moisés para agradecê-lo. Moisés permaneceu por 40 anos na casa de Jetro, pastoreando as ovelhas de seu sogro, até que ele teve um encontro com Deus no Monte Sinai, na sarça ardente. O Senhor Deus ordenou que ele voltasse ao Egito para livrar o seu povo da escravidão. Ao voltar ao Egito, Moisés levou com ele o cajado que estava plantado no pátio da casa de seu sogro Jetro, com o qual usou para operar milagres. Sendo o mais impactante foi exatamente de abrir o Mar Vermelho para que os hebreus passassem pelo meio do mar em segurança e após a travessia conduziu o povo de Deus até a terra prometida. Entre os objetos sagrados para os hebreus, o cajado foi depositado na Arca da Aliança quando o povo de Deus ainda estava no deserto e ali permaneceu até a destruição do templo pelos babilônicos. Até o nosso tempo, ninguém sabe mais o paradeiro do cajado de Moisés. Alguns estudiosos acreditam que o cajado de Moisés vai reaparecer quando Jesus voltar no Apocalipse. Porém, o cajado de Deus não será apenas um objeto físico, mas uma metáfora da autoridade e poder divino. Ele
representa o domínio de Deus sobre a criação e sua justiça em julgar as nações. Amém, irmãos, e fiquem com Deus.